vamos continuar nossos estudos sobre pontuação? Então, vamos lá. Bem, nós paramos nas reticências, certo? Agora, nós vamos ver sobre ponto e vírgula. Lá na página 14, lembrando, pedir para vocês acompanharem, estarem sempre acompanhando com a apostila em mãos, porque eu preciso ler alguns exemplos e vocês acompanhando a leitura fica bem mais fácil, tá? Seguindo a ordem artística da titia, ponto e vírgula. Olha, gente, vocês percebem que eu fiz todo o jogo de sombra aqui, né? Só para quem entende arte, né? Bem, ponto e vírgula. Para que eu utilizo ponto e vírgula, professora? Não é a mesma coisa colocar uma vírgula? Não. Não é a mesma coisa colocar um ponto? Não, não é. São os dois juntos. Bem, eu entendo que a vírgula é uma pausa, assim, de forma bem superficial, quando, no momento da minha leitura, dentro da entonação da minha leitura, a vírgula ela causa na minha entonação da minha leitura uma pausa, uma pequena pausa, certo? E eu sei que o meu ponto dentro da entonação da minha leitura, ele causa uma interrupção, ou seja, ali acabou. Acabou aquela ideia, ou acabou aquele pensamento, ou acabou o meu texto, tá? Então, eu entendo como finalização, tá? Então, eu entendo a vírgula como pausa e o ponto como finalização. Unindo esses dois, eu tenho o quê? Uma pausa mais demorada. Isso, gente, se tratando de entonação, para ficar mais fácil para vocês entenderem qual que é a utilização do ponto e vírgula. Mas ele tem suas regras gramaticais, assim como a vírgula e assim como o ponto também tem regras gramaticais a serem seguidas, tá bom? Olha lá na página 14, nós começamos aqui, nós temos dois tópicos numerados aqui para poder exemplificar a utilização do ponto e vírgula, e é muito simples, para vocês nunca mais errarem, nunca mais ficarem com dúvida. Primeiro, quando eu vou topicalizar, quando eu vou colocar algo em tópico, quando eu vou enumerar algo em tópicos, eu entendo que a pausa entre um tópico e outro é maior, essa pausa é maior. Mas essa pausa, mas mesmo assim, mesmo havendo essa pausa grande, é uma continuação da mesma ideia. Se houvesse cada frase, cada tópico fosse um tópico solto, uma ideia solta, aí eu colocaria ponto. Mas como um tópico, como uma enumeração tem a ver com a outra, mas é uma pausa um pouco maior, aí eu coloco ponto e vírgula. Por exemplo, aqui no primeiro tópico de exemplo para vocês, ele trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, para exemplificar para vocês. Olha aqui. Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tem lá o artigo 4º, né? Aí todo o parágrafo. Pulando esse parágrafo, eu tenho um parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Aqui eu sei que eu vou topicalizar o que compreende essa ideia de garantia de prioridade, né? 2 pontos. Quando eu vou enumerar, e nós veremos isso no estudo dos 2 pontos, quando eu vou enumerar, coloco os 2 pontos para introduzir essa numeração. Coloquei 2 pontos, comecei a enumerar ali a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ponto e vírgula, porque lá na B vai ser uma ideia ligada à outra, lá nesse tópico B, e no C, e no D, e no E, em todos que irão recorrer, um tem a ver com o outro, eu continuo na mesma linha de raciocínio, mas eu faço uma pausa maior entre os dois. Então, toda vez que eu vou topicalizar, toda vez que eu vou colocar em tópicos as minhas ideias, e quando eu vou fazer pausas maiores, eu coloco meu ponto e vírgula. Aqui eu não posso, se eu for criar um texto em que eu utilizo a minha ideia dessa forma, em que eu escrevo a minha ideia dessa forma em tópicos, eu não posso deixar sem uma pontuação. Se forem ideias diferentes entre uma e outra, eu coloco um ponto final, né? Porque encerrei minha ideia. Em um encerrei minha ideia e outro encerrei minha ideia. Agora, se for uma ideia recorrente, ponto e vírgula, que é uma pausa maior, beleza?
B, lá na página 15, na B, eu tenho o seguinte exemplo. Na verdade, eu tenho a seguinte utilização. Separar orações quando no interior delas já houver vírgulas. Então, gente, quando eu já estiver utilizando vírgulas dentro do meu texto e eu precisar fazer essa pausa, né, para separar ideias, mas eu já estou utilizando a vírgula lá atrás, eu preciso colocar um ponto e vírgula. Eu posso colocar aí um ponto e vírgula, porque um ponto seria encerrar a ideia. Se eu não quero encerrar a ideia, não utilizo o ponto. Se eu quero continuar, mas eu já estou utilizando a vírgula lá atrás, então eu preciso colocar ponto e vírgula, porque se eu colocar a vírgula, eu posso gerar ambiguidade no entendimento do meu próprio texto e vou causar uma confusão dentro do meu texto. Olha só um exemplo, gente. Lá na página 15, no tópico B. Há equipes que trabalham em conjunto por um longo período de tempo, vírgula, formadas por, aí ele vai começar uma enumeração, formadas por atores, vírgula, diretor, vírgula, cenógrafo, vírgula, figurinista, vírgula, assistente de palco, vírgula, entre outros profissionais. Aí ele utiliza um ponto e vírgula, porque ele parou a enunciação dele e ele já vai prosseguir a ideia dele dentro do mesmo assunto. Ele vai prosseguir a ideia dele, o que não cabe o ponto aqui, porque eu estou continuando a minha ideia, né? Estou continuando a minha linha de raciocínio. Não se coloca ponto antes de acabar a minha linha de raciocínio. Mas se eu colocasse uma vírgula aqui, a ideia é de que eu continuaria fazendo essa enumeração. Então, se eu já utilizei a vírgula lá atrás, se eu já estava utilizando ela para fazer essa enumeração, parei a minha enumeração. Vou continuar o meu pensamento agora, posso colocar o ponto e vírgula ali para sugerir que eu vou fazer uma pausa maior. Calma, parou. Agora parei de enumerar, agora eu vou prosseguir minha ideia. Beleza? Então, olha só, entre outros profissionais, ponto e vírgula. Portanto, a atividade teatral proporciona uma interação social de forma natural. Agora sim, um ponto final. Entenderam? Bem, vão fazendo aí as anotaçõezinhas de vocês para tirarem dúvidas no plantão, tá? Agora, nós vamos falar sobre 2 pontos, tá? Um ponto... Ah, minha arte, gente. Sempre tem que mostrar minha arte. 2 pontos. Olha todo o jogo de luzes, de sombras coloridas, tá? Bem, 2 pontos. Quando eu utilizo os 2 pontos, professor, vocês já utilizam os 2 pontos assim, desde novinhos, desde quando vocês começaram a fazer, fazer textos de narração, enfim. Nós sabemos que, vamos seguir aqui a ideia da apostila. No primeiro tópico, ela traz a utilização dos 2 pontos quando eu vou começar uma enumeração, que foi o que eu falei na pontuação anterior. Quando eu vou começar a enumerar algo, eu tenho que colocar esses 2 pontos, tá? Olha aqui um exemplo. Uma peça teatral é composta de 2 pontos. Aí ele vai começar a enumeração de tudo que compõe uma peça teatral, tá? Então, quando eu vou começar uma enumeração, eu coloco 2 pontos. Segunda utilização dos 2 pontos. Apresentar uma explicação ou um esclarecimento. Veja bem, vou ler os dois, agora eu vou ler completo para dar uma explicada melhor para vocês sobre isso aqui. Ele pode apresentar uma explicação ou um esclarecimento. Olha só o primeiro exemplo. Falo por mim, 2 pontos. Uma peça de teatro, quando é boa, acha pontos de contato com o mundo e dá novos significados a eles. Segundo exemplo, a coerência entre os elementos cênicos é uma premissa, 2 pontos. Cada um com sua especificidade dramatúrgica. Vejam bem, gente, no primeiro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho um esclarecimento. Aqui no texto tem o narrador falando, falo por mim, 2 pontos. Ou o autor, né? Dependendo do texto que é. Ele fala, falo por mim, 2 pontos. Aí ele traz um esclarecimento do que ele estava falando antes. Então, se ele citou algo que precisa ser esclarecido ali no decorrer mesmo do texto,
ele coloca essa pontuação. Nós colocamos essa pontuação, tá bom? Para introduzir esse esclarecimento. Já no segundo exemplo, eu tenho um exemplo de uma explicação. Olha só, por que de uma explicação? Porque ele fala assim: a coerência entre os elementos cênicos é uma premissa. Ele afirmou isso. Aí ele coloca os 2 pontos para explicar o que ele havia falado antes. É uma premissa, 2 pontos. Cada um com sua especificidade dramatúrgica e assim por diante, tá? Então, ele vem ali para explicar o que ele acabou de falar. Então, se eu coloco esse período de explicação ali, se eu colocar só uma vírgula, não vai atender a necessidade textual aqui, da necessidade de pontuação textual, tá? Então, vou colocar um esclarecimento, vou colocar uma dúvida do que um esclarecimento ou uma explicação do que eu acabei de falar, coloca aí seus 2 pontos que vai ser sucesso, beleza? E último tópico, introduzir a fala de um personagem no texto. Esse é o mais utilizado por vocês, o mais conhecido por vocês, que é quando eu vou abrir um discurso direto, né? Quando eu vou abrir um discurso direto dentro da minha narração, coloco ali 2 pontinhos, pulei parágrafo, travessão, fala, tá? Esse vocês conhecem de letra, sabem de letra sobre essa utilização dos 2 pontos. Bem, hoje nós falamos sobre essas 2 pontuações. No próximo nós terminaremos a explicação desse módulo com as duas últimas pontuações a serem tratadas, tá bom? Anotem dúvidas, leiam mais os exemplos, tá? Para nós podermos desenvolver um pouco mais essas ideias nos nossos plantões, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.